Economia, Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana. Vem cá, conta pra gente. Guerra em curso, todo mundo de olho para saber as consequências, claro, as consequências vidas humanas, a gente está acompanhando isso, porque é uma questão humanitária, mas a gente não pode deixar de falar das consequências econômicas para o Brasil. Conta para nós. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para você, para o Fábio e para a Débora, para o nosso ouvinte. Como você falou, Ineg, até é difícil a gente poder focar agora em economia, né, com essa tragédia humanitária, mas, enfim, agora a gente pode olhar alguns parâmetros mostrando que o risco, por enquanto, de algum efeito muito forte na economia, via petróleo, via aumento de combustível, a gente vê que isso está limitado. O petróleo abriu em queda hoje, chegou a subir um pouco, agora há pouco voltou a cair. Então, os dados que eu estou olhando aqui também mostram que, por enquanto, a gente está vendo que os riscos geopolíticos acabam restringindo um cenário aí um pouco mais positivo, né? Hoje saíram projeções mais baixas para a inflação, por exemplo, né? A gente vinha aí numa toada mais positiva. O próprio Estados Unidos, semana passada, colocando um pouco de calmaria, dizendo que, embora eles queiram jogar a inflação para baixo, que eles já estão numa situação já restritiva, enfim, querendo dizer que não iria ter uma subida muito diferente aí do que já tem hoje de juros. Enfim, você tem hoje um cenário que era positivo, a guerra é vista como algo que tem um efeito mais localizado, portanto o petróleo cai, o dólar, estava olhando que estava em queda, continua caindo agora, tá? Então, assim, os indicadores econômicos, as bolsas estão subindo. Então, o que a gente vê é que, obviamente, que esse conflito traz incerteza, traz uma espécie de limitação para uma queda de juro maior, por exemplo, né? Como a gente falava aqui, e as movimentações lá fora também acabam sendo limitadas, porque, no fundo, você tem, né, uma insegurança grande, mas o cenário principal é considerado ainda mais localizado no sentido de impacto econômico e geopolítico. Tanto do ponto de vista ali quando a gente olha do ponto de vista econômico, nem a faixa de Gaza nem Israel são produtores de petróleo, né? Como era, por exemplo, o Kuwait na Guerra do Golfo, a primeira, como foi o Iraque, por exemplo, na Guerra do Golfo, a segunda. E a gente também não tem, por enquanto, como a gente falava na semana passada, né, a perspectiva de fechamento de alguma via importante onde tem um escoamento de petróleo, como aconteceu no Canal de Suez, quando teve a Guerra do Yom Kippur, né, em 1973, que foi o que detonou a primeira crise do petróleo. Agora, qual é a grande preocupação? É a entrada de um terceiro ator nesse conflito, que seria o Irã. E isso através do Hezbollah, né, do braço libanês ali, do Hezbollah, que poderia aí sim promover uma escalada desse conflito, levando, por exemplo, ao Irã entrar nessa guerra, e aí o risco seria muito maior, por exemplo, do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa ali 20% de toda a produção mundial de petróleo. Então, Oineg, é difícil a gente falar que a situação está sob controle, né, do ponto de vista econômico, porque a gente nunca sabe o desdobramento de um conflito, né, até onde se pode chegar, mas, por enquanto, você tem ali uma situação de alerta, onde tudo está sendo acompanhado, um movimento mais forte do Irã para ir, obviamente, os Estados Unidos, né, a entrar de forma mais forte ali no conflito. Enfim, é óbvio que o risco de ter um conflito escalonado, ele existe, mas o que a gente consegue perceber nesse momento é um cenário onde o conflito ficaria mais localizado, mais restrito, diferente de como foi, a gente falava semana passada também da Ucrânia, né? Que ali a região Ucrânia, a Rússia era grande produtora agrícola, que também não é o caso, enfim, de potencial explosão de preços de alimentos, por exemplo.
Mas, enfim, Eneg, acho tudo importante a gente dizer, como você falou bem, isso tudo que a gente está falando a despeito de uma tragédia humanitária gigantesca, né? Exato. Que é o que a gente está vendo nas imagens, umas cenas absurdas. Agora, Juliana, claro, a gente já falou disso aqui, mas eu gosto sempre de te provocar para uma reflexão aqui interna, porque às vezes você compra um imóvel e do lado de fora o bairro tem a rua esburacada, tem uma árvore que está ameaçando cair, os vizinhos deixam o lixo num lugar inadequado, tem um monte de coisa sobre o bairro, sobre a rua, mas às vezes a sua casa também está cheia de problema, tem goteira, o assoalho precisa reformar, está com vazamento, os móveis também não estão bons. Então, tem a nossa parte, porta para dentro, né? E tem a parte do lugar em que a gente está. Então, o Brasil está inserido num contexto como o que você falou, tem os desafios internacionais, mas tem a porteira para dentro, né? Tem os nossos problemas. A gente não está com uma casa em ordem, limpinha, arrumadinha, toda beleza para tirar fotografia, num bairro estranho, numa rua esquisita. A gente está numa casa que está precisando de muito ajuste, né, Juliana? Pois é, a gente precisa fazer a nossa parte, porque, claro, nesse momento o foco está no exterior, né? Obviamente, essa guerra do Oriente Médio concentra as atenções, quando a gente fala, inclusive, de economia, né? Apesar disso, a gente, essa semana, tem uma pauta econômica que a perspectiva é que haja avanço no Congresso Nacional. Então, o presidente Lula, mesmo que de forma remota, depois da cirurgia no quadril, ele volta ali à cena política, né, a contribuir ali nas negociações do Congresso. E o importante agora é, claro, preservar vidas, inclusive a operação ali, né, que foi bem sucedida de retirada dos brasileiros da área do conflito. Mas agora a gente, enfim, não pode perder de vista, nesse ambiente internacional mais incerto, onde o risco acaba levando países emergentes a sofrerem mais, já que, né, ninguém, no fundo, sabe o que vai acontecer, então todo mundo se retrai. O que a gente pode fazer aqui é focar no que está ao nosso alcance. Então, naquela pauta econômica que a expectativa é que avance essa semana para poder, principalmente, equilibrar as contas do país. Tem votação marcada de cobrança de impostos, de investimentos fora do país. Então, você tem ali uma pauta ligada ao equilíbrio das contas públicas que faz muita diferença nesse momento, principalmente até no programa que eu tenho também na rádio, né, que foi final de semana, a economista que eu entrevistei, a Nathalie Vital, ela me falou uma coisa importante, né, que ela fala que não só esse ambiente internacional coloca pressão nessa agenda do Brasil para arrumar a casa, como não só impulsiona essa corrida para que a gente faça o nosso dever de casa, mas que faça de uma forma rápida. Também achei isso importante, né? Ela fala, não é só essa piora do ambiente internacional faz com que o Brasil também tenha que correr, não só que aprove as pautas, mas que aprove de forma rápida, porque conforme vai se deteriorando esse ambiente internacional e a insegurança que a gente tem, né, por trás desse cenário todo geopolítico, faz com que, quanto mais a gente entregar também motivos para poder amortizar, amenizar esses impactos na economia brasileira, é fundamental, né, para a gente segurar o dólar em patamares mais baixos, para permitir que a gente continue cortando juros. Isso aí tem que andar mais rapidamente quanto mais o cenário internacional recrudesce, né? Então, é sempre importante, né, Eneg, a gente está de olho nessa guerra aí terrível, mas sem perder de vista o que é possível a gente fazer, né? De novo, obviamente, primeiro do ponto de vista do resgate de pessoas, né? Do ponto de vista humanitário, mas dentro ali da movimentação econômica e política também continuar trabalhando nessa parte, né? Claro, até porque tem as contingências, né? A gente viveu durante a pandemia aquela necessidade de abrir o caixa para apoiar as pessoas,
por causa de uma questão humanitária também. Afinal, a renda desapareceu. E agora temos uma outra questão humanitária que se sobrepõe. Ela está lá fora, não está aqui dentro, mas os desafios continuam. Juliana Rosa, fala com a gente amanhã de novo. Obrigado, Juliana. Um beijão, até amanhã. Valeu, Ju. Agora 12h47.